A paz do Senhor, meus irmãos. A gente está aqui para mais uma aula do grego bíblico. Hoje, para aprender os artigos, os irmãos podem ver aí a tabelinha, certo? No grego nós temos os gêneros masculino, feminino e neutro, e a gente tem o singular e o plural. Nós temos os casos nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, para cada um deles, você vai ter um tipo de artigo. Bem, pode parecer difícil ao início, mas se você prestar atenção, a partir desse segundo, do genitivo aqui, todos começam com a letra T, certo? Todos começam com a letra T, essa letra aqui, olha. Então fica um pouco mais fácil. Então eu coloquei os artigos no masculino com a caneta azul, os artigos femininos com a caneta vermelha e os artigos neutros com a preta. Tá certo? Então vamos lá. Artigos masculino singular. Nós temos o ró, que representa o nosso o no singular. Esse é do caso nominativo, que é o substantivo, é como se fosse um substantivo. Então a gente tem um exemplo aqui embaixo, olha. Aqui embaixo. Ró, antropos. Certo? Começa com o, que é o artigo. Tá certo? Começa com o, que é o artigo. E termina com sigma, que é a terminação. Quando você coloca o ômicron, o ró, você coloca o sigma. Aqui está escrito o homem, que é o artigo, não é qualquer homem, é o homem. Embaixo eu uso outro tipo de caso, tes doxis. Se os irmãos prestarem atenção, o tes, ele é o feminino singular, mas ele é do caso genitivo, então ele não é mais do caso nominativo. Aqui está escrito da glória. Então eu tenho o caso tes, que está no genitivo, que é posse, da glória, tá certo? Ou seja, da glória, ou seja, pertencente à glória. É como se eu estivesse escrevendo, por exemplo. Aí, para escrever isso, eu teria que mudar o gênero, mas eu poderia ter falado assim: de Jesus. Então, pertence a quem? A Jesus. Só que aí não estaria no feminino, estaria no masculino, porque Jesus, no grego, é no masculino, certo? Mas é pertencente a desdoxis, da glória. E perceba que a terminação, olha, eta com sigma, é referente a esse tes aqui, tá certo? Embaixo nós temos o to, fus, a, luz. Só que aqui está no neutro, singular, nominativo. E fus é substantivo neutro, tá certo? Portanto, o artigo precisa ser neutro. Alguns exemplos, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, escrever os homens, ficaria um pouco diferente. Os homens. Homens, homem, a palavra homem é um substantivo masculino.
Portanto, eu só posso colocar no masculino. Como eu quero falar no plural, os, eu vou ter que usar o masculino plural. No caso nominativo, porque eu estou colocando no substantivo. Os homens, certo? É um substantivo. Então, hoi anthropoi. Certo? O que eu mudei? Eu mudei de singular para plural. Tá certo, meus irmãos? Eu mudei de singular para plural. Agora, em vez de eu falar o homem, eu falo os homens. Certo? Isso se repete aqui e aqui, tá bom? Só que os irmãos precisam tomar cuidado, porque basicamente a tabelinha é simples. Eu quis falar o homem, eu vou colocar isso aqui, que é singular. Eu quero falar os homens, eu vou pôr o plural. Só que os irmãos precisam se atentar para o gênero, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso escrever isso aqui, olha. Aqui é tesdoxes, aqui tá no feminino. Eu não posso colocar esse artigo aqui, porque eu estou colocando um artigo masculino numa palavra feminina. Isso é contra a gramática grega. Isso não pode. Agora aqui tem uma frase, bom? Está em preto não porque é neutro, porque eu tinha que escrever com alguma outra cor, tá? Ego eimi ho artos tes zois. Então, ou seja, ego, que significa eu, eimi, que é verbo, aqui é um pronome, verbo, tá certo? Eimi, e ele tá na primeira pessoa, eu sou, tá certo? E, se eu não me engano, está na pessoa do indicativo. Deixa eu ter certeza. Tá certo? Está no presente. Exatamente, presente do indicativo. Significa algo em que ele é em sua continuidade, porque o verbo presente significa algo contínuo, certo? Eu sou, ou seja, é algo que ele é e ele continua sendo, é uma ação contínua. Esse é o verbo presente. Eu sou o pão, tá vendo aqui? O pão, certo? Da vida. Então aqui eu coloquei essa palavra aqui, é um substantivo masculino singular, e esse aqui é um substantivo feminino também no singular. Certo? Só que aqui é feminino e aqui é masculino, tá certo? Com respeito a isso, nós temos ainda outras coisas, tá bom, meus irmãos? Eu pretendo ainda fazer dar uma melhora ainda. Bom, a gente vai analisar um versículo. Agora eu vou dar uma pausa para poder escrever na lousa. Então, meus irmãos, eu escrevi na lousa. Eu não sei se os irmãos conseguem ver, eu acredito que conseguem. Todos os casos da palavra anthropos, que significa homem, tá certo? Algumas vezes pode significar humanidade. Então, aqui, como essa palavra ela é masculina, nós só temos opções masculinas, tá bom, irmãos? Então, a gente só tem os 4 casos, masculino e plural. Então, vamos lá. Ro, certo? Aqui, ro, nominativo singular. Tá bom? Nominativo é a mesma coisa que substantivo, tá? Só que aqui está no singular. Então, novamente, o homem. Olha a terminação aqui, tá certo? Aqui está arriscada a terminaçãozinha aqui. O homem. Hoi anthropoi. Então, olha a terminação aqui. Os homens. Tu
Antropo. Novamente. Então aqui é do homem. Ton antropon. Dos homens. Aqui perceba, tá vendo? Aqui é plural. Aqui é plural. E aqui é singular. Aqui é singular e aqui é plural. Tá certo? Eu vou apagar para vocês poderem tirar foto. Bom, se alguém quiser tirar foto. Então, singular, plural, singular, plural. Singular, plural, singular, plural. Bom? Do antropo. Isso aqui embaixo aqui, meus irmãos, tá vendo? Embaixo do ômega é um iota. Iota subscrito, tá bom? Basicamente ele não vai mudar em nada, tá? Ele é só por questão de gramática, a pronúncia fica mesmo. Do antropo, tois, antropos. Então, ó, perceba aqui como que muda. Certo? Eu quero que os irmãos prestem atenção na terminação aqui. Ton, aqui caso acusativo. Antropon. Antropon. Tus antropos. Por que isso acontece? Porque modificando isso aqui, eu também modifico isso. Então não tem como eu escrever, por exemplo, do homens. Fica sem sentido. Eu coloco uma palavra singular para qualificar uma plural, não tem como. Do homens. Ou homens. Os homens, não tem como. Tem que estar ligado. Os homens, dos homens, tem que estar ligado. Então, tus antropos, ton antropon, tois antropos, to antropo, ro antropos, roi antropoi, tu antropo, ton antropon, certo? Por isso. E basicamente todos esses são homens, bom? E basicamente todos esses são homens. Aqui no caso eu estou falando aqui, todas essas palavras significam homem ou homens. Bom, o que vai mudar mesmo é o artigo com respeito à gramática. Isso também se aplica ao caso feminino. Basicamente, meus irmãos, é só eu fazer a mesma coisa. Eu pego todos esses daqui em vermelhinho e aplico. Só que aí, no caso, eu não vou poder usar essa palavra, porque essa palavra, ela é azul. Ou melhor dizendo, ela é masculina. Para ajudar os irmãos, eu coloquei em azul. Bom, eu vou dar um exemplo para os irmãos, para ficar melhor para os irmãos, de uma palavra feminina. Mas vocês podem fazer, é só vocês trocar, tá? Só prestar atenção no gênero. Então, vamos lá. Então, aqui olha, a primeira aqui, re, certo? Artigo feminino singular no substantivo. Vou escrever a palavra glória. Doxa. Certo? Perceba que esse aqui não termina com sigma. Tá certo? Não termina. O sigma é essa letrinha aqui. Ali em cima, o plural. Rai. Certo? Doxai. Vão percebendo como que muda. Tes. Doxis. Vendo? A glória, as glórias, da glória.
ton. Eu vou escrever aqui, tá, irmãos? Espera aí. Os irmãos às vezes conseguem ver o meu rosto, não liga não, tá, irmãos? Aqui, das glórias tá no plural, tá vendo? Vendo, meus irmãos? Das glórias. E aí você continua em paz. Qual que é o próximo? T. Vamos ver se os irmãos conseguiram saber como que vai ficar. Vai ficar assim. T, Dó, Si. Tá vendo? Essa palavra aqui, meus irmãos, ela é usada junto de outra, tá? Nossa, eu esqueci de colocar o iota aqui embaixo. Enfim, acompanhado desta aqui, desta aqui, elas vêm acompanhadas, tá? De uma outra palavrinha, tá bom? Para poder qualificar que isso aqui é um artigo, tá bom? Mas a gente pode entrar nisso depois. Mas assim, eu tenho isso aqui significa em, e aí eu posso colocar aqui. Eu vou colocar no neutro. Então é em, aí eu tenho mais esse. Esse aqui é o que? É o O. Certo? Então fica em mais O, fica no. Depois eu posso, se Deus quiser, falar mais sobre isso com os irmãos, tá bom? E aí, irmãos, é só vocês continuar, tá bom? Só vocês continuarem substituindo cada uma dessas palavras, tá bom? Eu vou continuar para ajudar os irmãos, mas é simples, é só vocês fazerem ali o mesmo com o neutro. Bom, agora é este. Tá certo? Tães doxais. Bem, é bem simples, irmãos. É uma questão bem simples e fácil. Vamos lá. Qual que é o próximo? Ten. Doxan. Aqui muda, tá, irmãos? Aqui você não vai colocar, perceba, tá bom? Aquilo que você vai substituir é só esse aqui, tá? Esse e esse. E você tem o tas. Por fim, tas. Vou escrever aqui na linha de baixo, tá, irmãos? Peraí. Vendo? Ficou um pouquinho bagunçado, eu sei. Mas, bem. Redoxa, high, doxas. Ou melhor dizendo, redoxa, high, doxai. Tes doxis, ton, doxon, te doxi. Tens doxais, ten, doxan, tas, doxas. Tá certo? Das glórias. Glória. Certo? Basicamente isso. O que vai determinar a tradução, meus irmãos, é o contexto, tá?
Mas, bem, acredito que seja isso. É só os irmãos fazerem a mesma coisa com o neutro, tá bom? Mesma coisa com o neutro, certo? Agora a gente vai analisar um versículo. Então, meus irmãos, eu tenho é o mesmo versículo, Apocalipse 3:10, mas eu dei algumas correções porque eu cometi alguns erros nos vídeos passados, como escrever essa palavra errado e citar algumas coisas erradas, tá bom? Eu peço perdão e eu pretendo me corrigir agora. Apocalipse 3:10, bom? Agora vamos lá. Hot, que é uma conjunção, que significa porque. Etéreças é um verbo, tá bom? Essa palavra que os irmãos podem ver aí é um verbo. Ele está no caso auristo, que é uma ação que aconteceu no passado, mas tem os seus efeitos no presente, mas que já acabou, certo? Então, porque guardaste, então eles guardaram até um tempo e agora não guardam mais. Porque porque Jesus, quando ele fala isso, ele fala num futuro, e nesse futuro eles já não estavam mais guardando. Tanto que ele coloca até no passado. Verbo auristo, ele está no indicativo, ou seja, é para dar uma afirmação, Jesus está afirmando, e ele está na voz ativa. E ele está na segunda pessoa do singular, tá bom? Eu, tu. Então, poderia trazer por você, porque você guardou, certo? Tá na voz ativa. A voz ativa é quando a pessoa pratica a ação. Então, você guardou. Então, você é a pessoa que está executando o verbo, tá certo? Você guardou. Você está fazendo com que a ação no verbo. Então, porque guardaste, a palavra tá no acusativo, tá certo? Você guardou a palavra. Não é qualquer palavra. Da, certo? Já vamos entrar aqui na questão do que cada palavra significa. Perseverança, tá bom? Minha, também eu, te guardarei, certo? Isso aqui tá no futuro. É um verbo futuro no indicativo, na voz ativa, primeira pessoa do singular. Por quê? Primeira pessoa do singular é eu. Eu te guardarei, tá no futuro. Eu vou guardar você, tá no indicativo porque é uma afirmação, tá certo? E tá na voz ativa, porque é Jesus que vai guardar. Então a pessoa que está falando é a pessoa que vai fazer a ação, tá certo? Então, te guardarei. A preposição é que aqui, tes horas, certo? Eu já expliquei o que essa preposição significa, eu já vou entrar nessa questão. A hora da provação ou teste. A que está para, só que é um verbo, tá bom? Acredito que em algum vídeo eu tenha falado que isso aqui é um substantivo. Não, isso aqui é um verbo, tá? Me perdoem pelos erros, tá bom, meus irmãos? Verbo e verbo também, tá bom? Isso aqui é um verbo, vem da palavra melo. É um verbo que está no presente, é uma ação contínua, está no particípio, está na voz ativa, genitivo feminino singular, certo? Por que ele está no genitivo? Por conta disso aqui é genitivo feminino singular, certo? Da, ou melhor dizendo, a que está para, certo? Vir, certo? Isso aqui também é um verbo. Verbo presente, porque é uma ação contínua, dando a ideia de estar vindo.
Infinitivo. Agora eu não me recordo de cabeça o que significa o infinitivo. Está na voz média passiva. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu consultar para ver o que significa o infinitivo, que eu acabei esquecendo, meus irmãos. Eu estou aqui. Tá, é questão de terminação. Vir, que termina com o verbo ar, ir, tá certo? Aqui, que está para vir, tá certo? O infinitivo não vai mudar muita coisa aqui. Certo? Eu tô olhando aqui, irmãos, espera aí. E a voz média passiva, ela é uma voz. A média passiva é quando seria uma junção de duas, mas ela na maioria das vezes significa uma voz ativa, tá bom? Isso aqui é a preposição epi. E novamente, relembrando, a voz ativa é aquilo que faz a ação, tá bom? Então, te guardarei. Quem vai guardar? Jesus. Quem está falando? Jesus. Então, a pessoa que está falando é a que vai guardar, tá bom? Vamos lá. Aqui está para ver sobre esse oikomenes aqui, meus irmãos, é a ideia de a terra toda, sabe a terra habitada? Então, a terra toda, ou eu poderia talvez traduzir por mundo inteiro, não estaria correto, mas o mundo inteiro, ou até mais literalmente a terra toda. Peraça, e aqui é evidente que aqui é um verbo, certo? Este verbo, meus irmãos, é um verbo auristo, está para vir sobre a terra toda, para provar. Por que é o auristo? Porque ele vai provar por um tempo e vai acabar, não vai ter mais. Novamente, a ideia do auristo aqui ele faz uma ação e ele acaba, tá bom? Ele tem os seus resultados, mas ele acaba, ele não continua. Então, esse momento de teste ele vai ter um fim. Quando Jesus voltar no final da tribulação em grande glória, a sua vinda visível e gloriosa. Certo? Peracei é um verbo auristo que está no infinitivo, que termina com ar, o ir, por isso que é o infinitivo, para provar, porque está no futuro, por isso que tem o para provar. E está na voz ativa, porque a aprovação, o teste vai vir para provar, está na voz ativa, certo? Isso aqui é um artigo acusativo masculino plural, certo? Isso aqui eu acredito que eu tenha falado também que é um substantivo, me perdoa, tá bom, irmãos? Isso aqui é um verbo, tá bom? Presente, particípio, voz ativa. Que habitam, tá bom? Ou seja, dá a ideia de presente, uma ação contínua, que estão habitando sobre a terra, tá bom? Então, vamos fazer as pessoas gostam de uma chamada análise sintática, mais conhecida talvez como morfologia, como lexema, não importa, sintaxe, não importa como você queira chamar. A minha vai ser uma simples, mas enfim, vamos lá. Hot eteressas, conjunção, verbo auristo indicativo da voz ativa, vai anotando aí, irmãos, tá bom? Artigo acusativo masculino singular, nominativo acusativo masculino singular, artigo genitivo feminino singular, nominativo genitivo feminino singular. Esse mu, pronome esse mu é minha, é um pronome possessivo.
genitivo da primeira pessoa do singular. Eu, tá bom? Que vira o meu, certo? Cagó, ele tá... Aqui também é um pronome. A palavra cagó, ela é feita de duas, tá? Cai mais egó, tá bom? Cai é uma conjunção. E egó significa eu. Então fica eu, por isso que é cagó, é uma junção. Eu, ou também eu. Se, que aqui é te, não é? Pronome possessivo. Acredito que aqui é pronome pessoal, na verdade. Te, tá certo? Está no acusativo da segunda pessoa do singular, tá certo? Que é eu, tu. Porque a segunda pessoa do singular é eu, tu. Então, te guardarei. Esse verbo eu já expliquei, guardarei. Esse teresto é verbo futuro indicativo da voz ativa da primeira pessoa do singular. A preposição é, que é uma preposição, que aqui está qualificando o substantivo feminino singular genitivo, certo? Substantivo genitivo feminino singular, tá certo? Essa preposição está qualificando esta. Isso aqui significa hora, então é uma preposição de tempo, de um ponto de partida. Isso significa te guardarei, eu já expliquei isso, tá bom? A partir da hora, tá bom? Uma preposição de ponto de partida. Isso aqui é um artigo, tá certo? Genitivo feminino singular. Isso aqui eu já falei, mas eu vou repetir porque é muita coisa, eu vou repetir para os irmãos entenderem. Isso aqui é nominativo genitivo feminino singular. Isso aqui é um artigo genitivo masculino singular. Este aqui, nominativo genitivo masculino singular. Isso eu já falei, mas eu vou repetir. Artigo genitivo feminino singular. Esse aqui, verbo presente, particípio, voz ativa, genitivo feminino singular. Tes milu, ses erquestai. Então, esse aqui, verbo presente infinitivo da voz média passiva, epipreposição. Esse eu já falei, mas novamente eu vou repetir para fixar. Artigo genitivo feminino singular. Esse aqui, oikomenes, nominativo genitivo feminino singular. Roles, esse aqui é um adjetivo porque está qualificando isso aqui, a terra toda, a terra inteira, ele está qualificando, então é um adjetivo, a terra toda, então é adjetivo genitivo feminino singular, bom? Peraçai, o que está em vermelhinho, verbo auristo infinitivo da voz ativa. O tus aqui, artigo acusativo masculino plural. Tus catorcuntas, verbo presente, particípio da voz ativa, preposição epi. Tes, então vamos de novo, artigo genitivo, porque é sobre a terra, tá certo? Ou aqui eu poderia traduzir em cima da terra, bom? Então, é uma preposição. Esse aqui é preposição e esse aqui é artigo genitivo feminino singular. Em cima da terra. E esse aqui é um nominativo genitivo feminino singular. Eu sei que é muita coisa, talvez vocês não tenham entendido nada, mas se vocês não entenderam, cabe eu fazer mais vídeos, tá bom? Mas apenas anotem isso no seu caderno, voltem o vídeo,
assistam de novo, anotem. E agora vocês talvez não entendam, mas no futuro essas informações vão ser importantes. Então agora, por agora, apenas coletem dados. Porque o objetivo desse vídeo era explicar os artigos e explicar a função de cada palavra aqui, tá bom? Então, dado essas informações, agora os irmãos sabem o que cada palavra está fazendo na frase, tá bom? É uma conjunção explicativa porque guardaste, então, ou seja, Jesus está falando isso mediante algo que aconteceu, porque você guardou a palavra da perseverança minha, também eu, então, ou seja, esse hot é muito importante, ele está dando início a alguma coisa, porque você guardou, eu vou fazer isso, então, é muito importante. Também eu te guardarei, é um verbo importante também. Como esse aqui é em questão de tempo, ele está qualificando o substantivo aqui feminino, horas. Então, esse aqui vai estar no genitivo por conta disso aqui. E vai estar no singular, se eu não me engano. Nominativo, que significa substantivo. Feminino, genitivo, singular, se eu não me engano. Certo? E como ele está qualificando, é uma questão de tempo, é um ponto de partida, então é a partir da hora da provação ou teste, perasmo teste, a que está para vir sobre a terra toda, para provar ou testar os que habitam. Como isso aqui é o verbo presente, dá a ideia daqueles que estão habitando, é uma ação contínua, bom? Alguns gostam de, para explicar essa questão, gostam de fazer isso aqui. Verbo presente, ação contínua. Verbo auristo. Ele iniciou, teve a sua ação, tá certo? Então ele iniciou, teve a sua ação, mas parou. Esse aqui em cima é uma ação contínua, ele não para, ele continua, tá bom? Esse aqui em cima, que continua, que é chamado de linear ou contínuo, ele é o verbo presente. E esse aqui embaixo é o auristo, porque ele inicia, ele continua, ele tem as suas... ele inicia no passado, ele tem as suas ações do presente, mas ele acaba em algum momento. Por exemplo, eu preguei a palavra. Isso está no passado, tá bom? Aconteceu, teve as suas ações no futuro, eu preguei a palavra no passado, os irmãos ouviram, tá certo? Estavam ouvindo no presente, teve as suas ações, tá bom? No presente, eu poderia falar assim também, eu estava pregando a palavra no passado, então aconteceu algo no passado, mas que teve as suas ações no presente, mas eu não estou mais pregando, eu parei, certo? Eu estava pregando, agora eu não estou mais, por isso que é o verbo auristo. E o verbo presente é o mais fácil, é aquele contínuo, eu estou pregando e continuo pregando, entendeu? Então é simples. Tá bom, meus irmãos? E o verbo auristo, ele está caracterizado com o tempo passado, tá bom? E o presente, bem, ele é uma ação contínua, tá certo? Então eu acredito que agora fica um pouco melhor para os irmãos entenderem. Tá bom, meus irmãos? O verbo, a questão do infinitivo é were, we're, que é o caso desse aqui, está para o quê? Vir, bom? Simples, bom? Então, o vídeo já deu longo, então fiquem na paz do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham gostado e alguma dúvida podem falar aí nos comentários, tá bom? E mais algumas dicas, tá bom? O artigo, ele está presente antes de substantivos, tá bom? E antes de verbos também, porque isso aqui é um artigo, bom?
mas ele costuma mais estar presente antes de substantivos, tá certo? A palavra, a comida, enfim. A terra aqui, tá certo? A terra. Então, vai depender muito da frase, tá bom? Essa palavrinha aqui, ela é um artigo feminino, de acordo com a tabela, é artigo feminino genitivo singular, tá bom? Porque é em cima da terra. Então, é em cima do que? Da terra, tá bom? Por isso que ele é no genitivo, que é posse. Bom, meus irmãos? E nominativo é quando... Nominativo é quando é um substantivo. Eu só estou qualificando um substantivo. Na verdade, o nominativo é o caso mais fácil. É aquele que eu já tinha ensinado. Antropos. O homem. Ele é o mais fácil de todos. Aqui, irmãos. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Tá vendo aqui? O homem, antropos. Então é simples. Eu posso dar mais dicas, meus irmãos? Esse azinho que vocês encontram aqui, o que é isso? Essa primeira coisinha aqui, isso aqui, olha, é uma aspiração branda. Eu já expliquei isso, tá, irmãos? E essa segunda é o acento. Então, unidos ao A é ajuntado aqui do ni. Então, bom, tá certo? E essa aspiração aqui é uma aspiração áspera. Aí ela vai mudar. Ro, certo? Mas isso eu já expliquei no segundo vídeo, se eu não me engano. E esse aqui é somente um vídeo extra. Tá muito grande, eu tenho que parar, irmãos, porque senão vocês não vão assistir. Tá bom? Então fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E me perdoem pelos meus erros. Vou tentar mudar. E na pressa a gente acaba errando, tá bom? E às vezes por não saber mesmo. Mas a gente tá aí, que Deus nos abençoe. E peço que vocês assistam, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, que estaremos respondendo, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo.